A ficção científica já rendeu várias histórias, tanto na literatura quanto no cinema. O gênero despertou o interesse de uma jovem escritora que mistura personagens superpoderosos com questões presentes na nossa sociedade. No primeiro bloco do Iluminuras de hoje, vamos falar de realidade e ficção com a escritora Bárbara Moraes e tentar entender por que o tema atrai tanta gente de diferentes idades. Criaturas resultantes de experimentos científicos, tecnologias muito à frente do que temos hoje. A ficção científica está presente na literatura, nos quadrinhos e nos filmes também, e há muitos anos. Mas por que esse tipo de história atrai tanto o ser humano? Essa coisa do superpoder de hoje em dia, desse sonho do poder do quadrinho que passou para o cinema e que hoje em dia é bastante popular, inclusive na ficção científica, né? É meio que um desenvolvimento desse sonho da ficção científica de entender e dominar a natureza, ser o ápice, uma metáfora desse sonho. O estilo atrai também os escritores. Raimundo é dono de uma loja que comercializa principalmente quadrinhos e afirma: a ficção ainda rende muitas histórias e vem inspirando a humanidade. Hoje em dia existe uma exploração bastante positiva das chamadas space opera, né, que é essa ficção científica que é comum no Guerra nas Estrelas, no Jornada nas Estrelas, que é onde você tem uma sociedade, o dia a dia, né, a interação social de uma sociedade num ambiente que seja no futuro distante, ou seja no espaço distante, em outra galáxia, né, em outra dimensão, assim, mas que fica focado nessa relação social entre as pessoas dessa realidade. A gente fala que antes de você querer imaginar um avanço científico, antes de você querer que esse avanço científico exista, você precisa sonhar esse avanço científico. Você precisa desejar que no seu ímpeto, assim, no seu íntimo, que esse avanço aconteça. E esse sonhar é a função da ficção científica. Quando despertou esse interesse em colocar suas ideias, suas histórias no papel? Eu sempre inventei várias histórias e depois que eu li Harry Potter eu comecei a escrever algumas histórias com os personagens da série e também algumas histórias minhas. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Qual foi a influência? Nossa, muito grande, porque ele meio que moldou a minha adolescência. Porque vários dos amigos que eu tenho hoje eu conheci porque eles eram leitores de Harry Potter. A gente ia em encontros de fãs e conversava, sabe? Então, assim, é uma parte muito importante da minha vida. E também foi uma das coisas que me fez querer escrever, querer explorar mundos novos. Eu gosto muito dessa coisa de fantasia. Aqui tem outro que está, assim, mais velhinho também, que te acompanha também desde 2000 e... Esse também desde 2010. Os 3 primeiros eu li em 2010. Esperou todos os lançamentos com ansiedade? Sim. Como é que foi? E em lançamento meia-noite, lançamento do filme também, todos em sessão meia-noite. Todos que inclusive influenciaram você a escrever A Ilha dos Dissidentes, né? O primeiro de uma trilogia, não é isso? Sim. E A Ilha dos Dissidentes, além dessa minha influência de gostar de fantasia com Harry Potter, também vem das minhas influências de quadrinho, que eu leio quadrinho desde pequena, assim, eu aprendi a ler com Turma da Mônica, e de 1984, que foi um livro que eu li já na faculdade e foi assim um divisor de águas. Você faz atualmente economia, mas fazia engenharia elétrica. Como foi isso? Como foi essa descoberta do interesse pela literatura no meio aí dos bancos universitários? Eu entrei para engenharia elétrica porque eu gostava muito de física e de matemática durante o ensino médio. E quando eu entrei no curso eu vi que não era para mim. E aí a minha mudança de curso para economia também coincide com a época que eu comecei a escrever A Ilha dos Dissidentes. Então acho que foi uma época que eu estava procurando o que eu queria ser, já que eu tinha visto que a engenharia elétrica não era para mim, eu estava atrás de outra coisa. Eu tenho esse lado de gostar de matemática, de gostar de raciocínio lógico, essas coisas. E, ao mesmo tempo, eu gosto muito de humanidades, de história. E aí eu achei que a economia conseguia juntar
os dois muito bem, sabe? Eu não sei se eu me daria, assim como eu não me dei muito bem em engenharia elétrica, que é só exatas, sem humanas, não sei se eu me daria muito bem num curso que é só humanas, sem exatas. Então a economia foi bem um meio termo e hoje eu estou muito feliz com o curso. E como que você aborda essas questões humanísticas dentro do livro, que é uma ficção científica, mas você trata também de um tema real, né? Inclusive foi numa aula de ciências políticas que você se despertou aí para a Ilha dos Dissidentes. A ideia surgiu numa aula de ciências políticas porque eu gosto de devanear e a gente estava estudando definições de Estado e eu comecei a pensar, nossa, na Segunda Guerra Mundial, como é que era um Estado válido ou não, porque eles segregavam os judeus. E aí, com isso, eu fui, nossa, imagina se existisse um governo em que eles separam pessoas que são diferentes porque elas têm poderes especiais. E aí a ideia foi evoluindo. Já que estamos falando do livro, você pode ler um trechinho para a gente? Claro. O tempo se arrasta quando se espera. Nunca acreditei nesse ditado. Pelo menos não antes das quase 12 horas que se passaram até que me buscassem naquele quarto branco de hospital. Entre triagens, exames e medicações, estou exausta e com frio. Só quero ir para algum lugar onde a luz não seja constante, para descansar. É pedir demais uma horinha de sono? Não faço ideia de quando foi a última vez que dormi, só sei que foi muito antes do acidente. Era uma manhã de sábado e eu estava em uma cabine de 4ª classe do navio com o nome mais estúpido do planeta, Titanic 3. Não sei o motivo de escolherem esse nome, principalmente depois de os 2 primeiros terem afundado. Me conta como é o processo de criação dos personagens. A Síbil, por exemplo, a personagem principal. De onde ela surgiu? Ela surgiu dessa necessidade de ter uma personagem que era de fora desse mundo para ser inserida nesse mundo. Porque até esse início, ela morava numa zona de guerra, só que ela achava que era uma pessoa normal. E aí ela descobre que ela é um anômalo. E vai viver nas cidades especiais, que são cidades separadas das pessoas normais. E lá ela começa a ver como é a vida dessas pessoas que ela nunca tinha nem pensado como era. Ela nem sabia como funcionava. Ela nunca pensou 2 vezes em nenhuma dessas questões. Então, quando ela é inserida nesse contexto, ela começa a pensar, nossa, mas por que as pessoas tratam os anômalos de forma diferente? Existe ainda muito preconceito em relação à obra de ficção científica? Existe um preconceito em geral com ficção científica, porque as pessoas acham que é escapismo, acham que é você querendo fugir da realidade, sendo que não, a maior parte das obras de ficção científica tem alguma crítica à realidade. E por ser voltada ao público juvenil, mesmo os fãs de ficção científica têm preconceito. Então é preconceito de fora e preconceito de dentro. Porque eu não sei por que exatamente, a maior parte das pessoas não considera muito essa literatura para jovens como uma literatura séria. Eu comecei lendo Harry Potter, por exemplo, e aí depois li vários outros livros, li vários clássicos depois disso, mas assim, ninguém começa com um nível alto de leitura. E para isso é preciso uma literatura de qualidade também, voltada para esse público, né? Exatamente, e uma literatura que não subestima a inteligência do jovem, mas ao mesmo tempo não exige demais dele, entendeu? Tem que ser uma linguagem acessível, que eu digo assim, uma linguagem fácil de ler, que seja gostoso de ler, mas que ao mesmo tempo não trate o jovem como se ele não entendesse o que está acontecendo. E como que você avalia a literatura voltada para esse público hoje? Eu acho que a gente está vivendo um boom, digamos assim, dessa literatura juvenil, principalmente voltada aos adolescentes entre 15 e 18 anos. Tem vários títulos, inclusive, principalmente internacionais, vários títulos que viram filmes, e aí isso atrai muito mais leitores, porque às vezes a pessoa vai no cinema e acha interessante, vai ler, aí lê um livro, assim, não tem o costume de leitura, mas lê um livro que virou filme e depois começa a ler vários outros livros, isso é muito bom. E também tem essa coisa dos livros juvenis que estão lançando hoje, atraírem adultos que não têm o hábito de leitura para começarem a ler. Então,
Eu acho que assim, a gente está num momento maravilhoso assim, para a literatura juvenil e para a formação de leitores no Brasil. Na época que lançou Crepúsculo, eu ia nos encontros de leitores de Crepúsculo, porque eu li a série e eu ia para discutir, criticar ou então elogiar. Tem alguns pontos muito interessantes, principalmente esse de ter sido a porta de entrada de leitura de várias pessoas. E aí a gente decidiu fazer um clube do livro de clássicos. E aí a gente juntou um grupo desse fã-clube que era de Crepúsculo e criou esse clube do livro voltado para clássicos. Aí a gente leu Jane Austen, a gente leu Emily Brontë, a gente leu alguns de terror. E o blog? Você tem um blog chamado Nenhum Pouco Épico, já tem uma equipe aí de 13 pessoas escrevendo, algo que começou assim de uma brincadeira, né? Vizinha, irmã, vocês se juntaram, e aí, conta essa história. Surgiu em 2009 também, que foi essa época dos fã-clubes de Crepúsculo, que o Clube do Livro surgiu, porque eu não encontrava nenhum blog que falasse das coisas que eu gostasse da forma que eu gostaria de ver, entendeu? Assim, ninguém dava recomendação dos livros que eu queria, assim, eu tenho interesse por esse livro, será que ele é bom ou não? E não tinha. E aí ele surgiu meio como uma forma de, já que não tem, então eu vou fazer. Você aí já tem esse primeiro livro, o segundo já está pronto. Me fala aí quando vão ser vistos os próximos livros da trilogia. O segundo livro sai agora na Bienal de São Paulo, no final de agosto. O terceiro livro está previsto para o ano que vem também, mais ou menos na mesma época. E aí depois disso ainda não tem nada definido, assim. Eu tenho alguns projetos na parte da escrita, mas nada assim concreto. Só uma curiosidade, quando você começou a escrever A Ilha dos Dissidentes, já dava para ter essa noção de que seria uma trilogia? Ou... Sim, eu fiz porque eu gosto muito de planejar, e aí eu fiz um planejamento que já abarcava os 3 livros. É o seu pensamento lógico matemático. Exatamente. Bárbara, muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigada. E o Iluminuras não terminou. No próximo bloco a gente volta para conversar mais sobre direito e literatura. Mas antes, confira as nossas dicas de leitura. A Corrida do Escorpião, Maggie Stiefvater, 1984, George Orwell. Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley. E o Robô, Isaac Asimov. E o Iluminuras está de volta e vamos conversar com o Procurador da República e especialista em segurança pública, Guilherme Shelby. Ele que usa uma linguagem didática para tratar sobre violência, criminalidade e segurança pública em seus livros. Bem-vindo ao Iluminuras, Guilherme. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Você trata do tema violência, né, de uma forma muito real. De que forma a literatura influenciou você na hora de escolher os seus livros, de escrever os seus livros? A literatura é um ambiente da fantasia, também do conhecimento, mas também é um ambiente que nos deixa livre, né? Então, às vezes o autor escreve algo, mas a gente compreende mais ou até menos. E nessa divergência, ou nesse andar de entendimento do leitor, no meu caso, né, que gostei sempre de ler, desde que eu era criança, já com meus 8, 9 anos, eu me lembro, meu primeiro livro que eu tenho na memória de ter lido, Dom Casmurro, de Machado de Assis. E meu pai me incentivava muito a leitura. Então, quando eu tinha 12 anos, eu já tinha lido Hamlet, já tinha lido Stendhal. Pra você ter uma ideia, Stendhal, Vermelho e Negro, é uma obra densa, né? Hoje a gente lê, já é uma obra... E eu li com 12 anos. Então... Com 12 anos, e me impressionava com aquele contexto das traições, da complexidade psicológica que fugia ao meu entendimento, é claro, né? É um clássico da época moderna, não é? E ele retrata as contradições de uma sociedade feudal, ou ainda numa transformação para uma certa urbanidade. Romancista francês, Stendhal ficou conhecido por traçar o perfil psicológico de seus personagens. Em suas obras, o leitor pode perceber que o autor trabalha pontos como a interpretação dos atos e dos sentimentos de cada um dos participantes da história que conta. Em algum de seus livros, segundo especialistas, é possível ver o perfil de um novo herói, mais isolado da sociedade.
Entre as suas obras estão Ernestine, ou Nascimento do Amor, e O Vermelho e o Negro, sendo que esta última é conhecida mundialmente. E a partir de que ponto que você se interessou para essa temática, né, de violência, criminalidade, a necessidade de segurança pública, que hoje é um tema muito atual, inclusive, né? Quando eu me formei na UNB, eu tinha a intenção de advogar, não tinha um chamado claro para qualquer carreira jurídica. Eu pensava em advogar e logo eu passei num concurso para o Senado Federal, isso em 87. E mesmo assim eu fiz o concurso para promotor de justiça. E eu queria ser promotor de justiça da infância e adolescência. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, tinha acabado de ser promulgado, entrado em vigor. E eu disse, olha, está aí uma causa que eu gostaria, cuidar das crianças, da justiça. Então fiz o concurso e passei para promotor de justiça da infância. E assim foi em 92, como promotor da infância. Começou essa experiência com a questão da violência e criminalidade infanto-juvenil, dos abusos contra as crianças. Isso tudo me despertou para estudar o tema, o que faz, o que colabora, quais são as causas que levam crianças e adolescentes a praticarem toda esta violência. Você pesquisou muito, encontrou respostas para esse problema? Olha, como promotor de justiça, eu era uma mão dura, uma mão de aço contra os jovens violentos. Para mim, o princípio era, se o adolescente usou de violência ou grave ameaça, ele já estava com o pé na internação. Antigamente se chamava CAGE. E eu acabei lidando muito com jovens violentos. E ao lidar com esses jovens muito violentos, exemplifico. Eu vou dar o nome fictício de André, mas não é André. Eu vou preservar até o primeiro nome desse jovem. Esse jovem praticou 6 homicídios. E o último homicídio, na verdade, foi um estupro seguido de homicídio. Ele entrou num barraco na Samambaia para furtar um rádio, uma televisão, para comprar a sua droga. Ele era viciado. Ele era uma pessoa sem arrependimento. Não foi diagnosticado como psicopata, mas praticava crimes sem nenhum remorso. O interessante foi que me despertou a atenção estudar a vida do André, saber de onde vinha esse jovem, esse adolescente tão violento. E nós fizemos uma pesquisa, nós fomos analisar, conversar com a mãe, conversar com os irmãos. O pai não era conhecido. Vizinhos, escola, relacionamentos. E o quadro que nós obtivemos foi de que antes mesmo dele ser concebido, havia uma violência. Então, a partir do momento que eu vi essa realidade com os jovens violentos, que não é do André apenas, mas é de grande parte dos jovens violentos, eu comecei a me dedicar mais à prevenção do abuso contra crianças. Vamos falar um pouquinho dos seus livros. Aqui, toda essa temática que você acabou de abordar está tratada aqui, né? Segredos da Violência, Estratégias para a Solução e Prevenção de Conflitos com Crianças e Adolescentes. Justamente isso, a prevenção. Esse livro contempla de A a Z, ou seja, desde a criança que é as causas e como se dá o abuso sexual, físico, psicológico, bullying, como ocorre, como evitar, como prevenir, como investigar, tem um capítulo específico para orientar professores, profissionais e famílias a investigar crianças e adolescentes, que é peculiar a investigação de crianças, especialmente que ainda estão em fase de desenvolvimento, muita fantasia, é preciso ter atenção a isso. E o quarto capítulo, que trata dos jovens violentos, qual a causa da violência. Então a gente fala de 3 elementos centrais para você avaliar um jovem, como explicar alguém que pratica violência. Agora, esses são temas considerados pesados, né? Mas você se preocupou, inclusive, em tornar acessível para crianças e adolescentes. Você fez essa revista em 4 volumes, tem também o CD. Explica um pouco sobre essa necessidade de usar uma linguagem acessível para pegar aí, abranger um número maior de pessoas que entendam a importância do que é tratado aqui. Essa revista em quadrinhos está vinculada ao livro azul. O capítulo 1 contempla exatamente essa revista azul, que é Abusos e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Então aí estão os casos reais do livro que eu narro, para as pessoas entenderem a aplicação do conhecimento e da lei, e os casos reais estão aí, em histórias, são todas histórias verdadeiras, ocorreu isso, onde eu apresento o que ocorreu com a criança, com o adolescente, caso de abuso físico,
caso na família, caso de abuso sexual, caso de pedofilia, caso de prostituição de adolescente. Então, cada história narrada, em seguida eu apresento uma explicação, uma orientação como prevenir e encaminhar aquele caso. Guilherme, e no ano passado você publicou o Manual do Professor, tudo o que a escola precisa saber sobre as leis e a justiça. Qual a intenção desse livro? Orientar as escolas, os educadores e as famílias sobre os direitos e deveres na educação, na escola e, sobretudo, para prevenir a ocorrência de violências e conflitos entre alunos e professores. E o próximo livro, Viver é Coisa Perigosa, Orientações para Soluções de Conflitos. Bom, esse livro é a experiência em delegacias, em promotorias, em varas criminais, onde eu trago orientações para cidadãos comuns. Aliás, todos os livros têm esse alvo, ser uma linguagem simples, cotidiana. O que você indica como leitura ou algum autor mesmo que te influenciou aí na sua vida jurídica ou na vida pessoal aí de escrever os seus livros? Na área jurídica, um autor Santiago Dantas, foi uma pessoa, um autor clássico muito importante. Seus livros sobre direito civil são me influenciaram muito no início da carreira jurídica. Os autores clássicos alemães, Peter Haberle, Robert Alexi, que também, embora doutrinariamente tenha divergência com o pensamento, a formulação teórica dos direitos fundamentais, a partir desses autores, é muito importante para compreender o que vivemos hoje. E minha área de concentração no mestrado, na pós-graduação, foi direito constitucional. Por isso eu cito esses autores. E qual a influência do Bertrand Russell? O Bertrand Russell é um filósofo que, nas suas obras, ele tenta fazer o que eu faço com minhas humildes obras, mas ele faz com os autores clássicos da filosofia, desde os pré-socráticos. Então é alguém que a gente percebe que ele às vezes não é favorável a um certo filósofo, mas ele mantém muito a honestidade acadêmica e expõe aquele autor com bastante leveza, sem criticá-lo, embora divergindo. Então, a história do pensamento ocidental, a história da filosofia ocidental, são livros assim que eu recomendo, porque conhecer os pré-socráticos, assim como os modernos ou os contemporâneos, é muito relevante. Nós vamos perceber que algo que nós estamos falando agora como a novidade dos tempos atuais, na verdade foi falada 600 anos antes de Cristo, por um pré-socrático, um Anaximandro, um Heráclito, um Parmênides, que conceberam o que era a essência. E se nós não conhecemos esses autores, parece que nós ficamos reinventando a roda. Ok, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado a você. E o Iluminuras fica por aqui. Gostou das nossas entrevistas? Acesse o nosso site e reveja o programa www.tvjustiça.jus.br. E na semana que vem temos um encontro marcado com o direito e a literatura. Até lá!